Olá, está começando mais um programa Três Poderes Sul. E hoje somos nós que recebemos Marcelo Fetti aqui no portal RDM. Marcelo Fetti foi recentemente secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a primeira pergunta é sobre isso. O que é inovação para você? Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui participando do programa de vocês. Existe um empreendedor catarinense chamado Miguel Abuab. Miguel Abuab, ele é o único catarinense que começou duas empresas do zero e levou duas empresas à abertura do capital na Bolsa. E ele tem uma frase que eu acho que sintetiza muito o que é inovação, né? O Miguel Abuab, ele diz que inovação é fazer hoje o que ontem era impensável e que amanhã será indispensável. Então eu tenho isso muito como um mantra daquilo que é de fato inovação, né? E é importante a gente deixar bem claro também que inovação e tecnologia não são exatamente as mesmas coisas, né? Tecnologia é um tipo de inovação, né? Mas inovação é um conceito que perpassa isso e eu sou muito alinhado com aquilo que é esse mantra do Miguel Abuab, que é esse grande empreendedor catarinense que faz parte aí do nosso pré-sal do nosso estado de Santa Catarina. Que a inovação também tem a questão de ser algo que não é tecnológico, exato, mas é algo que agrega ao empreendedorismo, né? Sem dúvida, você tem inúmeros casos de empresas que inovaram, por exemplo, no modelo de negócio, né? Você pode pegar, por exemplo, uma Hering da vida, que era uma empresa eminentemente industrial e inovou, passou a ser uma empresa do varejo. E hoje ela cresceu muito, continua crescendo muito por ter inovado no seu modelo de negócio, né? Tecnologia é um tipo de inovação, talvez o mais evidente para as pessoas. E às vezes o mais oneroso O também, mais oneroso, né? o mais difícil, né? O mais complicado, que demanda mais recurso financeiro, de capital humano, e nem sempre é a solução, né, para o crescimento de uma empresa, para o desenvolvimento de uma empresa, né? Veja que o Uber, por exemplo, ele é a maior frota de carros do planeta, né? A maior frota de táxis do planeta. Só que ela não tem nenhum carro. Sim, a maior rede hoteleira do planeta não tem um quarto de hotel, que é o Airbnb, né? Isso é inovação, mais do que a tecnologia por detrás desses aplicativos. Mas tem uma tecnologia ali envolvida, né? Tem uma tecnologia envolvida, mas a disrupção que existe nisso está muito mais no modelo de negócio, você ter uma grande rede de hotel sem ter nenhum quarto, você ter uma grande frota de carros sem ter nenhum carro, do que propriamente a tecnologia por detrás disso. A tecnologia por detrás disso é muito simples, se comparada à disrupção do modelo de negócio, que é essa tal da inovação. Eu quero saber um pouquinho da tua experiência dentro da secretaria. Quais foram os teus maiores aprendizados, desafios, que eu sei que um secretário tem muitos desafios. O que você pode contar para a gente? Perfeito, Pan. Então, assim, foi uma missão muito gratificante que eu recebi do governador Jorginho Mello, a quem eu sou muito grato. Você começar uma secretaria do zero é um desafio muito grande, é como você montar uma empresa, até o CNPJ você tem que montar. Foi criada agora, né? É uma secretaria que não existia, né? Foi criada tão logo o governador assumiu o mandato dele. O timing político é diferente do timing da iniciativa privada. Na iniciativa privada você faz aquilo no momento que você deseja. No governo, na política, você faz aquilo no momento certo de fazer aquilo, no momento político certo de fazer aquilo. Na iniciativa privada, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. No governo, você só pode fazer aquilo que a lei permite. Então você tem assim questões que precisam ser observadas para você pegar uma secretaria do zero, transformar ela numa secretaria operacional e entregar aquilo que a sociedade espera. E em Santa Catarina isso é um desafio ainda maior, porque nós somos um estado em que a inovação ela é muito premente no dia a dia dos empresários, dos empreendedores e até das pessoas, né? Nós somos um estado extremamente desenvolvido, com um nível intelectual muito acima da média dos outros estados brasileiros e que impõe aos gestores públicos, assim como impõe aos empresários, um outro patamar de entrega que se espera, seja dos empreendedores, seja do governo, seja da sociedade. Foi uma experiência muito rica,
né? Eu fiquei 30 meses à frente da secretaria. Os 3 primeiros meses eu trabalhei voluntariamente, porque não tínhamos nem CNPJ, nem orçamento, mas que me engrandeceu muito como pessoa, né? Me permitiu abrir muitos horizontes, conhecer muitas histórias e, principalmente, ter uma crença muito forte de que Santa Catarina é o único estado que pode liderar a agenda nacional da formação de capital humano, da inovação e, consequentemente, da agregação de valor para a pauta econômica do nosso país como um todo. Não é a primeira secretaria que você assumiu, né? No Estado, sim, mas eu tive a oportunidade de alternar a minha carreira entre iniciativa privada e serviço público, né? Eu tive uma passagem pelo governo do Estado lá em 2011 e 2012. Nós fizemos parte de um grupo que teve a função de negociar a vinda de importantes investimentos para o Estado, num balão de ensaio do que hoje virou a Invest Santa Catarina, né? Então nós negociamos alguns importantes investimentos que foram feitos aqui. O mais vistoso deles, o da BMW, mas não foi o maior deles, né? Foi o mais vistoso pela marca, né? Teve muita visibilidade. Era um sonho dos catarinenses ter uma montadora no nosso estado. Você ter uma montadora premium nos coloca, de fato, num patamar diferenciado. Depois eu tive a oportunidade de ser secretário em Itajaí, em Palhoça e em São José, antes de assumir a Secretaria do Estado, sempre alternando com passagens pela iniciativa privada. E entre essas secretarias, qual que foi a maior diferença que você encontrou? Olha, são realidades completamente diferentes, né? Quando a gente fala de realidades, a gente fala maturidade de inovação, diferentes tipos de desenvolvimento econômico, pautas empresariais diferentes, né? Então você tem, por exemplo, em Itajaí, uma concentração muito grande da geração de riqueza na questão logística. Você tem em Palhoça um município muito vibrante, mas com um valor agregado até então da sua economia relativamente pequenos comparado com outras regiões do estado, mas com uma vocação para inovação muito grande, uma vontade política muito grande de criar um novo paradigma de desenvolvimento para aquela cidade. Você tem um município de São José com um prefeito que tem uma predisposição muito grande de deixar sua marca, de criar também outra matriz econômica para o estado. Então eu diria que são realidades muito distintas, né? Com desafios muito distintos da mesma forma, né? E aí no governo do estado você tem uma dimensão muito maior, né? Porque você não está tratando da realidade econômica de um município, mas de um estado muito grande, um estado que tem uma base econômica muito diversificada, né? Então você tem um setor metalmecânico na região norte completamente diferente do setor madeireiro e moveleiro do meio oeste, né? Do setor agroindustrial da região oeste. Então você tem que se adaptar e criar políticas públicas que possam criar um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso estado, adequado com cada uma dessas realidades econômicas distintas e tão importantes, né? Para que o estado seja, de fato, o estado mais desenvolvido do país. Você gosta, geralmente, de ir até os locais, né? De ir até os polos. Como é que é para você essa questão de sempre querer estar muito próximo? Então, a minha última passagem pela iniciativa privada, pelo setor de tecnologia, eu tive a oportunidade de ser diretor de relação com o mercado de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Eu conheci um autor chamado Steve Blank. E o Steve Blank, ele tinha um mantra que dizia o seguinte: get out of the building, né? Saia de dentro do seu prédio e vá até a sociedade, vá até a economia real, o mundo real, para entender o que pode, de fato, mudar e melhorar a vida das pessoas, mudar e melhorar o ambiente de negócio, impactar positivamente os nossos empreendedores, para a gente não criar problemas para depois criar soluções, mas sim soluções para aqueles problemas que já existem, né? E eu procurei fazer isso na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós rodamos durante esses 30 meses 100 mil quilômetros de carro, indo em regiões que certamente ninguém que atue com ciência, tecnologia e inovação nunca tinha ido, né? E que o Estado, por vezes, também
não vai até lá. E conhecemos histórias de empreendedores e histórias de inovação fantásticas do nosso estado. E a visão que você tem de saber algo à distância e saber algo vendo ali... É completamente diferente. É completamente diferente. Você tem outra amplitude. É verdade. Né? Se você disser, por exemplo, que você tem uma empresa no município de Itá, de 7 mil habitantes, no extremo oeste, que foi vendida por equivalente a 6,4 bilhões de reais, é difícil. Se você botar no Google, você vai ver isso aí. Se você botar no ChatGPT, você vai ver isso aí. Agora, quando você vai lá entender, enxerga o que tem lá, como é que o Milvio Zancanaro teve essa iniciativa e como é que isso virou uma realidade, é completamente diferente. Completamente diferente. E agora, vindo para cá, Florianópolis, polo tecnológico. Como que você enxerga isso? Então, Florianópolis, a história do polo tecnológico de Florianópolis é uma história assim muito interessante, inspiradora e de muita resiliência, né? Nós somos o resultado de alguns fatores fomentados pelo espírito empreendedor do povo catarinense como um todo, né? Veja que Florianópolis é uma cidade que você não pode ter indústria, Florianópolis é uma cidade capital, Florianópolis é uma cidade que trouxe uma universidade federal de altíssima qualidade há muitos anos atrás. Florianópolis é uma cidade que recebeu importantes empresas estatais que lideraram durante algum tempo o processo de inovação, como a Eletrosul, como a Celesc, como a UDESC, que é uma universidade estadual que presta aí relevantes serviços também para a sociedade ao longo de muitos anos, né? E que tem uma qualidade de vida que hoje é um fator importantíssimo para o desenvolvimento do nosso ecossistema. Por quê? É muito fácil você trazer talentos para esse setor econômico para uma cidade como Florianópolis, que tem muita qualidade de vida, que tem segurança pública, que tem boas universidades, que tem lugares incríveis para você morar, trabalhar e se divertir. Enfim, eu vejo que Florianópolis, e soma-se a isso, né, a vontade do poder público de contribuir republicanamente para a melhoria do ambiente de negócio. De forma que eu vejo que Florianópolis hoje se tornou muito mais do que a capital das startups, mas se tornou um ecossistema referência para o mundo inteiro, fruto dessa articulação. A gente está exportando isso. A gente exporta isso, né? Então é fruto dessa articulação e com uma perspectiva de futuro muito promissora, né? Por reunir todos esses elementos que fazem com que as pessoas queiram morar, trabalhar, se divertir num ecossistema maduro, num setor extremamente promissor da economia mundial. E quem não quer vir para Florianópolis? É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas fica aí que já já a gente volta com mais um bate-papo com o Marcelo Fetti. No portal RDM Brasil Sul, você encontra notícias do sul do país nos mais variados temas: política, economia, turismo, cultura, três poderes e muito mais. Se você quer ficar sabendo do que acontece no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, acesse rdmonline.com.br/sul e acompanhe as atualizações. Estamos voltando com o programa Três Poderes Sul e hoje nós conversamos com o Marcelo Fetti, que está aqui para um bate-papo no portal RDM Sul. Marcelo, então, vamos continuar a nossa conversa de onde a gente parou. Qual foi um caso assim, que mais te marcou nessa tua estada na secretaria? Então, como a gente conversou antes, né, a gente procurou sair de dentro do gabinete e ir até os empreendedores catarinenses para entender a real necessidade e, a partir da real necessidade, construir políticas públicas que pudessem
e que podem, de fato, impactar na melhoria do ambiente de negócio para que o empreendedor possa fazer aquilo que atendesse realmente que eles. atendesse realmente, né? Porque a gente não ficasse criando programa e política pública sem conhecimento e que não serviria para absolutamente nada, né? Então a gente conheceu muitos casos muito bem sucedidos de empreendedores inovadores e que colocam Santa Catarina aí na fronteira do desenvolvimento no nosso país, né? Eu estaria primeiro o caso da Geonex de Itá, que é uma empresa que produz peptídeos de colágeno a partir da proteína do porco. O que é peptídeos de colágeno? Peptídeo é um produto que é utilizado na indústria de cosméticos, né? E ela é retirada a partir da carcaça do porco e do boi. É um ingrediente, né, que vai em cosméticos. Exatamente, que vai no cosmético. É a base dos cosméticos, né? Que é uma indústria que está lá no topo da pirâmide de maturidade de inovação e principalmente de inovação no mundo, né? Essa empresa, no município de Itá, um município de 7 mil habitantes, pequeno, que vive da agroindústria tradicional, ela foi vendida em 2022 pelo equivalente a 6,4 bilhões de reais. Pra você ter uma ideia do que significa isso, uma empresa que 99% das pessoas não conhecem, no mesmo ano a Hering foi vendida por 5 bilhões de reais, né? Ou seja, uma empresa do município pequeno do Extremo Oeste, que ninguém conhece, que produz peptídeos de colágeno a partir da proteína do porco e do boi. Ela foi vendida por equivalente a 1,4 bilhões de reais a mais do que a Hering, por exemplo, que todo mundo conhece. Em Princesa, por exemplo, a gente tem a Solo Móveis, não estou fazendo jabá de ninguém aqui, mas que é um case super bem sucedido, que está presente aí nas principais praças do planeta, né? Princesa é uma cidade na divisa de Santa Catarina com a Argentina. Quantos habitantes tem? Princesa tem 3 mil habitantes, se não me falha a memória, e a empresa emprega lá 600 funcionários, mais ou menos, fatura aí em torno de uns 500 milhões de reais e vende móveis com altíssimo valor agregado, extremamente inovadores, sob o ponto de vista de design, né, principalmente, para o mundo inteiro, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai para a França, você tem móvel sendo exportado e lá ninguém nunca tinha recebido a visita de um secretário de Estado. Enfim, você tem muitas histórias para contar. Qual que é a reação deles de chegar a uma cidade pequena e chega o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação? Olha, a reação realmente é incrível, né, e muito gratificante, né, porque esses locais, que são locais muito distantes e fora das grandes cidades, dos grandes centros, né, onde tecnologia, onde inovação é uma temática mais premente no dia a dia das pessoas. Eles ficam mais isolados também. Eles ficam muito isolados sob todos os aspectos, né? Sob o aspecto logístico, né? Muito longe você chegar até, por exemplo, o município de Princesa, né? De conectividade, de acesso a capital humano, então é realmente uma evidência muito clara de que o que fez Santa Catarina se desenvolver e se tornar o estado mais desenvolvido do país é esse espírito empreendedor, resiliente, inovador do empresário catarinense, esteja ele onde ele estiver, né? Então, a gente tem muitos casos muito bem-sucedidos e, inclusive, eu destacaria alguns casos de empresas catarinenses, líderes nos seus mercados, e que tem na inovação um viés de crescimento muito grande, né? Por óbvio, a gente tem a WEG, né? Que é um exemplo e um orgulho de Santa Catarina. Se você chegar lá na portaria da WEG, em Jaraguá do Sul, você vai ter 2 motores elétricos, um de 50 quilos e um de 1,5 toneladas, que geram exatamente a mesma potência, e os dois desenvolvidos por pesquisa, desenvolvimento e inovação da própria WEG, né? Com investimentos próprios deles. Qual é a diferença desses dois? Tamanho e assim, a quantidade de recursos envolvidos, o custo para a produção, né? Então é uma evolução, eu diria que como daquele computador tradicional para o smartphone hoje, né? Se a gente pegar a nave espacial que levou o homem até a Lua, ela processava menos dados do que qualquer smartphone que a gente tem hoje. Mais ou menos isso, né? A diferença entre um e outro, né? E por que eles são diferentes de tamanho? É por conta de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Essa analogia talvez seja muito legal, né? Eu tinha um computador enorme que não processava tantos dados quanto processam hoje, né? Eu tenho um motor muito grande que gera a mesma potência que um motor muito pequenininho, né? As coisas foram ficando
menores otimizando e mais recursos, né? A gente tá, mais baratos, né? A TV de plasma custava R$ 25.000, hoje você compra uma TV Full HD, Smart TV por, sei lá, R$ 2.500, né? Então, isso fruto do desenvolvimento tecnológico, do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação que a gente encontra aí no estado inteiro, né? E aqui em Santa Catarina, agora falando do que falta, o que você acha que falta ainda chegar a Santa Catarina? Perfeito. Em questão de inovação, não apenas tecnologia, mas inovação no geral. Uhum. Bom, assim, os grandes desafios para um novo ciclo, eu diria o seguinte, primeiro, capital humano, né? Então, nós precisamos formar capital humano condizente com o tipo de desenvolvimento que a gente pretende para Santa Catarina. Preparação. Você precisa ter competências técnicas e socioemocionais para essa que a gente chama de nova economia, né? Que não é só o setor de tecnologia, mas que só no setor de tecnologia vão ter um déficit de vagas até 2030 de 100 mil vagas, né? Então, você precisa formar capital humano para isso. E é um desafio muito grande porque a evolução tecnológica ela ocorre muito rapidamente, né? E o processo de formação não é tão rápido, né? Às vezes, uma universidade leva 4, 5 anos para produzir um profissional, que eventualmente quando ele entra na faculdade você tem um tipo de tecnologia que daqui a 4, 5 anos já ficou obsoleto. Então, esse é um desafio muito grande. O segundo desafio que eu vejo é o de acesso a financiamento. Então, você tem hoje no Brasil pelo menos 2 dezenas de diferentes fontes de financiamento para inovação. E quando você roda o Estado, como a gente teve a oportunidade de rodar, mais de 90% dos empreendedores, eles desconhecem essas diferentes fontes de financiamento que estão disponíveis. Seja por meio de fomento, seja por meio de recursos reembolsáveis, seja por, né, que são os financiamentos, seja por meio de recursos não reembolsáveis, né? E o acesso a essas fontes de financiamento, ela é diferente de você passar o cartão de crédito, né? Você tem recurso barato, mas você precisa ter um projeto estruturado. E os empresários e os empreendedores, eles desconhecem as fontes de financiamento, o que pode ser financiamento, o que pode ser financiado e como que eu acesso essas fontes de financiamento. E o terceiro ponto que eu vejo que é fundamental para um ciclo de desenvolvimento para Santa Catarina intensivo em conhecimento e inovação é a questão da conectividade, né? Então, hoje você tem 54% do território de Santa Catarina coberto por sinal de 4G, por exemplo, né? O 5G era para chegar. O 5G você tem pontualmente em algumas cidades. O desafio é que você precisa levar de 54% para pelo menos 95% de conectividade 4G. Por quê? Porque quando você anda, por exemplo, pelos corredores de desenvolvimento do Estado, quando você anda pelas BRs, pelas SCs, a grande maioria não tem sinal de celular. Sim. Quando você vai lá no campo onde está sendo produzido a essência da agroindústria catarinense, né, o insumo da agroindústria catarinense, você também não tem conectividade. Então, aquelas inovações que estariam disponíveis para aumentar a produtividade e melhorar o resultado do produtor rural em Santa Catarina acabarão chegando por falta de conectividade. Você tem plantas industriais que você tem qualidade de internet muito ruim. Você tem escolas, por exemplo, que o sinal de internet e de celular não chegam. Hoje em Santa Catarina você tem 300 mil produtores rurais sem acesso à internet, ao passo que o Estado cobra a nota fiscal do produtor rural. Como é que eu emito uma nota fiscal eletrônica de produtor rural se eu não tenho internet chegando lá, né? Então esse eu diria que é o terceiro grande ponto para Santa Catarina ter um novo ciclo de desenvolvimento intensivo em conhecimento, inovação e tecnologia. Qual foi o maior avanço tecnológico que chegou em Santa Catarina nesses últimos tempos? Olha, eu acho que Santa Catarina tem o mesmo... Santa Catarina está recebendo o mesmo que está sendo disruptivo no mundo, que é a questão da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial... Eu tive num evento com o Ricardo Amorim em Brasília. E num determinado momento ele me falou uma coisa que foi realmente muito interessante, né? Veja que hoje, pegando só uma ponta do iceberg que é a inteligência artificial, você pega, por exemplo, quando alguém chega e diz que fez um texto no ChatGPT, você olha com aquela cara assim, puta, mas fez um texto no ChatGPT, né? Em pouquíssimo tempo a lógica seria vai ser diferente, né?
você vai chegar e vai dizer assim, cara, mas tu não fez o teu texto no ChatGPT? Eu não estou entendendo, né? Ou seja, você não está usando essa tecnologia, você não está usando essa ferramenta tecnológica, né? A inteligência artificial, ela está para as atuais gerações como a energia elétrica estava 100 anos atrás. Se você chegasse a 100, 120 anos atrás para uma pessoa e dissesse, olha, lá em 2025 os carros serão elétricos e autônomos, né? O sujeito não sabia o que era carro, não sabia o que era energia elétrica e muito menos que seria autônomo, né? Então, você seria chamado de louco naquele momento, né? Então, hoje a inteligência artificial que chega para Santa Catarina e já vai mudando o dia a dia de empresas como, por exemplo, a Duas Rodas de Jaraguá do Sul, uma empresa centenária, ela cria também essa perspectiva, na minha opinião, né? A gente não sabe exatamente o que vai poder acontecer com a economia a partir da incorporação da inteligência artificial como uma ferramenta tecnológica para o dia a dia, né? É muito desafiador você imaginar, principalmente a inteligência artificial generativa, a capacidade que ela tem. Você tem, por exemplo, hoje, funcionando já no mundo, na China, por exemplo, hospitais com robôs trabalhando com inteligência artificial. E a questão dos carros elétricos, já que você tocou nesse assunto? Você acha que demora quanto tempo para a gente ter carregadores em cada esquina, aqui em Florianópolis? Uhum. Então, eu não me sinto confortável de falar especificamente sobre Florianópolis, né? Eu me sinto mais confortável de falar em Santa Catarina como um todo, né? A Celesc, por exemplo, ela que é muito bem conduzida pelo meu querido amigo Tarcísio, que é o presidente da Celesc, ela lançou um programa, né, e está implantando 100 eletropostos ao longo das rodovias do estado de Santa Catarina, né, para que a pessoa possa andar de leste a oeste, norte a sul, com a possibilidade de carregar o seu carro elétrico, né. A WEG é uma empresa que está investindo muito em mobilidade elétrica, tal qual a Intelbras também está investindo muito, e você tem outras iniciativas trabalhando esse ecossistema dos carros elétricos, né? Na China, o carro elétrico já é uma realidade muito mais avançada do que aqui. Já tem uma tecnologia mais... Você já tem uma tecnologia, né? Mas eu não diria que a tecnologia lá não tem aqui, mas lá ela é mais presente no dia a dia. Falta a estrutura para comportar a tecnologia. Exatamente. E tem um desafio que quanto tempo eu levo para carregar um carro, quanto tempo dura a bateria, né? A autonomia. Então, você tem todos esses desafios que eu acho que num curto espaço de tempo serão resolvidos. A questão do carro elétrico e autônomo, né? Ela depende muito mais de conectividade, né? Para eu ter um carro autônomo, eu preciso ter a tecnologia 5G presente aí em todas as regiões. E aí aqui foi uma coisa interessante, né? Que as pessoas talvez não saibam. A tecnologia 5G, ela não foi feita para conectar pessoas, ela foi feita para conectar coisas. Qualquer conexão entre pessoas, você consegue fazer com a 4G, mas entre coisas, você só consegue, da forma que precisa ser feita, você só consegue com a tecnologia 5G. Então, o carro autônomo é uma parte disso, né? E qual que é a diferença da tecnologia 5G, então? Qual que é a maior diferença dela? Basicamente, a latência, né? A resposta é muito mais rápida na tecnologia 5G do que na tecnologia 4G. E você consegue conectar no mesmo dispositivo um contingente muito maior de equipamentos. Então, para você ter uma ideia, na tecnologia 4G, você consegue conectar, por exemplo, 10 mil equipamentos sem perder a qualidade, né? Então, quando você vai num campo de futebol, o teu celular ele diminui a velocidade, é porque você está atingindo o limite por aquela antena, né? No 5G você pode 1 milhão de equipamentos. Fazendo um comparativo com energia elétrica, bifásica e trifásica. E trifásica, é uma boa analogia, entendeu? A gente consegue desenhar melhor. É uma boa analogia. Para finalizar, o que a gente pode esperar do Marcelo Fetti a partir de agora? Então, eu preciso cumprir uma quarentena aí, né? Mas vou voltar para a iniciativa privada. Tem um caminho desenhado aí para o meu retorno para a iniciativa privada. Já está tudo planejado? Já está tudo planejado. Creio que contribuir aí com Santa Catarina, com as cidades que eu tive a oportunidade de passar aí na administração pública, né? Tenho muita honra de ter sido o primeiro secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de um estado tão empreendedor e tão inovador como Santa Catarina, mas chega um determinado momento da vida que você tem que decidir exatamente, principalmente quando você dobra o cabo da Boa Esperança, né? Quando você já está na segunda metade da sua vida, você precisa definir exatamente quais são os caminhos que você quer
você quer seguir? Eu sou uma pessoa que tem 48 anos de idade, tenho 4 stents e um filho para criar, então eu preciso dar uma direção na minha vida a partir dessa segunda metade da minha vida. Mas estou muito feliz, sou muito grato e estou muito entusiasmado com os desafios que eu escolhi para daqui para frente. Então, primeiro você vai descansar um pouco e depois... Talvez mais uns 2 dias, porque eu também não sou... Eu sou meio irrequieto, não consigo ficar muito tempo sem fazer absolutamente nada, mas quero crer que já na próxima semana eu comece com força total. Muito obrigada, Marcelo, eu que agradeço. Por vir até nós e por nos presentear com todo o conhecimento que você nos ofereceu aqui, por esse bate-papo bem tranquilo. E para a gente entender um pouquinho que inovação e tecnologia não são a mesma coisa. Pode ser uma inovação, mas não precisa ser tecnológica. E o programa Três Poderes Sul fica por aqui, mas logo mais voltamos com mais bate-papo nos bastidores de Quem Decide.